Bom, então, a arquitetura básica para múltiplos modelos em aprendizado de máquina é essa que eu mostro aqui. Nós temos dados de entrada, esses dados vão ser utilizados para treinar N modelos. Eu vou ter esses N modelos passando por um combinador, um esquema de agregação de saídas, e aí essa saída consenso, né, essa saída do ensemble vai ser utilizada como a saída final do meu classificador baseado em ensemble. Nós vamos discutir como gerar diferentes modelos usados como classificadores base, porque lembrem que um dos critérios extremamente importantes é que eu tenha diversidade nesses classificadores, e quando a gente fala em diversidade é que esses modelos têm que ser ligeiramente, ao menos, diferentes entre si. E a outra questão é como eu combino modelos uma vez que eu tenho esses modelos já gerados. Então, a gente vai começar com essa segunda pergunta, porque aqui eu vou falar bem rapidamente de alguns esquemas de agregação de múltiplos modelos em aprendizado de máquina supervisionado. Existem basicamente dois conjuntos de estratégias, certo? Métodos de votação e métodos de seriação. E eles diferem quanto ao tipo de dado ao qual se aplicam. Então, eu tenho métodos de votação para valores discretos, métodos de seriação, para valores contínuos. Então, falando primeiramente de valores discretos, os classificadores, grande maioria dos classificadores que a gente trabalhou, ou todos os classificadores, na realidade, eles conseguem gerar um rótulo de classe para a saída. Essa saída, ela normalmente, esse rótulo, né, normalmente está associado à classe com maior probabilidade, seja para classificação binária ou para classificação multiclasse. Então, para classificação binária, normalmente o threshold de probabilidade é 0,5. Então, toda vez que eu tiver maior que 0,5, eu vou prever para classe positiva. Classificação multiclasse, como nós temos 3 ou mais classes, normalmente esse rótulo é gerado a partir da classe que tem a maior probabilidade predita. Então, normalmente esses valores de rótulos de classes são agregados em função de mecanismos de votação. Então, existe um mecanismo de votação que é a votação uniforme, que basicamente eu contabilizo quantos votos cada classe tem, e a classe mais votada é a classe dada como saída do ensemble, tá? Então, aqui eu mostro a fórmula, mas basicamente essa é a intuição. A classe mais votada vai ser a classe retornada pelo ensemble, tá? Considerando a votação de cada um dos classificadores base. E existem algumas variações, como, por exemplo, uma votação ponderada, em que, ao invés de cada classificador base contar um voto, eu pondero esse voto, por exemplo, pelo desempenho desse classificador no processo de treinamento. Então, aqueles classificadores que demonstraram um desempenho maior no processo de treinamento, eles têm um peso maior na votação. Os que têm um desempenho pior têm um peso menor. Então, o que a gente faz é agregar aqui um peso nesse mecanismo de votação, tal que todos os classificadores bases que têm o melhor desempenho, eles têm um peso maior nessa decisão final. O que faz sentido, porque nós queremos valorizar esse melhor desempenho, dado que eles têm um maior potencial de melhorar o desempenho geral, né, do meu classificador ensemble para a minha tarefa de classificação, certo? Então, são duas variações de mecanismo de votação, mas não são os únicos. Existem outros na literatura. Estou apresentando aqui somente os que são mais comuns da gente utilizar. Por outro lado, os classificadores, eles normalmente também geram como saída a probabilidade predita para cada classe. Muitos desses pacotes e bibliotecas para trabalhar com aprendizado de máquina, a gente pode até optar se nós queremos obter a saída como rótulo ou a saída como probabilidades preditas. Então, eu posso fazer a fusão de classificadores com base nas probabilidades preditas e não nos rótulos, ou seja, num tipo de informação mais crua, digamos assim, né? Não somente um rótulo, mas a probabilidade para todas as classes envolvidas no meu problema. Então, existe uma série de possibilidades para eu agregar essas probabilidades. Então, eu posso fazer a soma das probabilidades por classe e ter como saída aquela classe que maximiza a soma dentre todos os classificadores base. Eu posso ter o produto, a média, a probabilidade com a classe, com a probabilidade máxima e assim por diante.
De uma forma ou de outra, independente de como eu resolver agregar esses valores, a classe selecionada é aquela que maximiza o valor de fusão calculado a partir dessa estratégia que a gente definiu. Então, nós vamos ver alguns exemplos de como realizar isso. Nesse contexto de método de seriação, a gente assume que nós temos como saída uma matriz, que a gente chama de um decision profile, que sumariza todas as probabilidades ou o suporte, né, o nível de confiança de cada classificador para cada classe. Então, eu tenho nas minhas colunas as minhas classes, nas minhas linhas os meus classificadores. Então, eu tenho C classes e T classificadores. Então, se eu olho uma linha, o que eu tenho é a probabilidade predita para um determinado classificador base. Se eu olho em uma coluna, eu tenho quais são as probabilidades preditas por todos os classificadores para uma determinada classe J, certo? Então, isso seria a ideia da matriz de probabilidade que nós podemos obter através desses algoritmos quando nós queremos ver a probabilidade para cada classe. Se eu tiver um problema de classificação binário, eu vou ter duas colunas aqui e ter classificadores de acordo com o número de classificadores que nós treinamos. Se eu tiver 3 classes, então nós teremos 3 colunas e assim por diante. Então, eu deixo aqui um exemplo de aplicação de métodos de seriação, inclusive aqui embaixo também eu coloco alguns exemplos de votação majoritária e votação ponderada. Não vou comentar todos aqui, mas a ideia é o seguinte, eu tenho 5 classificadores, esses números aqui em cima me representam o peso desses classificadores que foram estimados em tempo de treinamento. Então, o classificador 1 é o que tem maior peso, provavelmente porque ele teve o melhor desempenho no processo de treinamento. Eu estou trabalhando com um problema de classificação multiclasse, onde eu tenho 3 classes, e cada um desses classificadores me retornam uma probabilidade predita para cada uma das 3 classes. Então, por exemplo, a classe 1 teve probabilidade de 85% pelo classificador 1, 30% no classificador 2 e assim por diante. Então, aqui o que a gente tem são várias estratégias para juntar esses valores contínuos através de métodos de seriação. Então, os métodos de seriação eu estou representando aqui em azul, certo? Então, por exemplo, eu poderia fazer a regra do produto em que eu multiplico as probabilidades para uma dada classe entre todos os classificadores. Então, a probabilidade 0,85 vezes 0,3 vezes 0,2 vezes 0,1 vezes 0,1, tudo isso eu tenho um resultado, que é esse resultado aqui, 0,0179 para a classe 1, e eu repito a mesma coisa para a classe 2 e para a classe 3. Aquela classe que maximiza essa regra do produto, no caso a classe 1, vai ser aquela predita como a saída final do meu modelo ensemble. Aqui, por exemplo, eu tenho a regra da soma, onde eu faço uma simples soma dessas probabilidades, ou a média, né, onde eu faço a soma e divido pelo número de classificadores, e assim por diante. Eu tenho também a média ponderada, que seria aquela ideia de que cada classificador tem um peso, então, na realidade, esse 0,85, na hora de fazer a média, de somar, eu vou fazer 0,85 vezes 0,3, que é o peso desse classificador, mais 0,3 vezes 0,25 e assim por diante, divido por 5, e aí eu obtenho a minha classe predita. E eu também estou mostrando aqui, na parte aqui debaixo do slide, que eu vou destacar aqui em rosa, como seria saída através de votações. Então, na votação, o que eu agrego é um rótulo. E como eu comentei antes, eu posso obter esse rótulo a partir da classe com a probabilidade máxima para um determinado classificador. Então, o classificador 1, a classe predita com base nessa ideia de analisar as probabilidades seria a classe 1. O classificador 2 seria a classe 2. O classificador 3 também seria a classe 2. O classificador 4 também seria a classe 2. E o classificador 5 seria a classe 3. Então, percebam que aqui eu teria 3 votos para a classe 2, um para a classe 3 e um para a classe 1. Então, aqui, a votação majoritária simples me retornaria a saída a classe 2 desse ensemble. A votação majoritária, que seria aquela em que eu pondero esses pesos, esses votos por esses pesos que cada classificador tem, me retornaria o valor 0,55 para a classe 2, que é máximo entre todas as 3 classes, pois a classe 1 teve o valor 0,3 e a classe 3 0,15, desculpem. Então, eu também iria receber como saída a classe 2.
Então, que são diferentes estratégias para a gente agregar previsões de modelos. Elas podem ser aplicadas de diferentes formas, né, em diferentes modelos, e embora a gente vá ver de agora em diante que alguns algoritmos de aprendizado ensemble usem uma ou outra fórmula para realizar essa combinação, vocês, implementando esses modelos, podem optar por uma ou outra, ou até comparar essas saídas, esses mecanismos de agregação.